Olá amigos, eu, Silvio Bromberg, mastologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui em San Antônio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses primeiros dias e um pouquinho mais detalhadamente sobre a radioterapia, o que teve ontem e hoje de radioterapia. E para isso eu convidei um amigo meu, o Dr. Samir Abdallah Hanna, que é radio-oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Tudo bom, Samir? Olá, Silvio. Olá a todos. Um prazer estar aqui e poder discutir os aspectos de radioterapia que até agora foram mostrados aqui neste congresso em San Antônio sobre câncer de mama. Então, eu queria focar, Samir, basicamente em algumas coisas para a gente ser objetivo, porque é muita informação. E a gente teve um modo educacional sobre radioterapia e um modo especificamente sobre radioterapia parcial de mama. E o que me chamou a atenção aqui dos estudos que tem, basicamente eles falaram um pouquinho do Elliot, do Target, e do Jack Estro e do Impact Low. Basicamente, a gente no Brasil tem muita convivência de uma maneira geral com o Elliot, porque a gente usou bastante tanto no Sírio quanto no Einstein, quanto no AC Camargo. Em relação ao Target, eu mesmo fiz no Einstein experimental, a gente teve aparelho por 6 meses, o Oswaldo Cruz tem, acho que tem uma instituição na Bahia e também tem no AC Camargo agora. Goiânia parece que acabou de comprar. Em Goiânia também. E a gente nessa experiência, pelo menos minha experiência com ela, realmente foi um índice de recorrência em torno de 4,5%. Eu tinha uma experiência com 100 e poucos pacientes. E com o Target eu fiz poucos casos, não dá para analisar, mas na literatura a gente sempre tinha em média que quando os casos bem indicados era uma recorrência de 1,5%. Em relação ao Jack Estro e o Impact Low, a gente não tem tanta vivência. Eu queria que você comentasse um pouquinho de cada um desses trabalhos e o que te chamou a atenção nessa apresentação. Ontem teve uma sessão educacional inteira sobre radioterapia acelerada e parcial da mama, né, o que mostra que o enfoque de radioterapia esse ano em San Antônio, não só nessas sessões educacionais, mas também de trabalhos importantes que vão ser apresentados aqui ao longo do evento, o enfoque da radioterapia está um pouco melhor esse ano do que os últimos anos. Mas a sessão educacional de ontem teve 3 aulas. A primeira delas, falando especificamente sobre seleção de pacientes para radioterapia parcial da mama. Uma segunda aula falando de aspectos de qualidade de vida e toxicidade, morbidade dos tratamentos. O palestrante faz uma comparação dos métodos, dos vários métodos disponíveis. E no final, teve uma apresentação também levando em conta a efetividade, controle de doença dos tratamentos de radioterapia parcial da mama. Então, todos os palestrantes revisitaram, Silvio, os principais trabalhos, né? E do ponto de vista dos estudos randomizados, basicamente temos estudos que envolveram radioterapia externa parcial da mama. Temos o estudo Elliot Trial, que envolveu radioterapia intraoperatória, que é o que você comentou, utilizando feixe de elétrons. E o estudo Target Trial, que envolveu um equipamento que gera feixes de baixa energia, o intrabeam, acoplado a uma esfera que se encaixa na cavidade cirúrgica. Esses estudos foram publicados em 2014 e os palestrantes revisitaram os dados desses estudos, sempre relembrando das críticas que esses estudos receberam depois da publicação. Então, você pontuou uma experiência sua de tratamentos com elétrons de 4,5% de recidivo, né? O Elliot mostrou 4,4%. O que me chamou a atenção mais é que, assim, obviamente, depois a gente comenta um pouco das indicações, porque acho que vem uma sequência disso. Mas o que me chamou a atenção mais é que a gente no Brasil tem uma experiência muito grande, tanto com intrabeam, mais com intrabeam e com Elliot, e não tanto com os outros estudos que eles levantaram tanto, que são os que eu já citei. E, no entanto, nessa aula, apesar de ser uma sessão educacional, meio que ele desmistificou e falou, olha, não achei bom
a indicação, teoricamente, não é tão recomendada a indicação tanto do Elliott quanto do Intrabin. E aí eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Por que você, apesar dos dados aparentarem semelhantes em termos de recidiva local, mas no geral todos os desdobramentos do TARGET são para recorrências de 1,5% a 2% genericamente, e lá ele bota de 3,7%, que é quase igual ao do Elliott, vamos dizer assim, e que teoricamente eles acham que não é bem indicado. Então eu queria saber se, na tua opinião, hoje, você acha que então a gente eventualmente está fazendo uma malpractice indicando isso no Brasil em relação ao mundo, ou é uma tendência de quem apresentou a aula, ou a gente está, ou ele generalizou não indicando bem em relação à indicação de que pacientes seriam adequados para esses daí? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas duas modalidades. Silvio, as modalidades de radioterapia parcial da mama, elas não são estratégias novas, né? Elas começaram há mais de 50 anos, inclusive a primeira apresentadora do Reino Unido citou um dado do próprio Reino Unido, onde eles incluíram pacientes com CA lobular in situ na seleção. E hoje nós sabemos que o tratamento dessas pacientes é completamente diferente, mostrando que acho que o grande problema é a seleção de pacientes. Então, começou-se a fazer radioterapia acelerada e parcial da mama no mundo inteiro, com várias tecnologias, basicamente no final dos anos 90, começo do século XXI, para atender uma demanda de encontrar tratamentos rápidos e tratamentos menos tóxicos para os pacientes. E isso, obviamente, até para o Brasil é interessante, porque se você faz um tratamento mais rápido, você hipoteticamente diminui filas de espera. Mas a questão é que começou-se a fazer esse tipo de tratamento sem respeitar critérios de seleção. Então, em 2010, as sociedades europeia e a sociedade americana se reuniram e propuseram guidelines para fazer tratamento de pacientes fora de protocolo clínico, né? E eles inicialmente incluíram critérios bastante radicais. Então, entravam pacientes acima de 60 anos, não podia entrar pacientes com carcinoma in situ, não podia entrar pacientes com receptor negativo e vários outros critérios. Porém, muita gente continuou indicando esses procedimentos nas suas mais variadas formas, extrapolando a indicação. Para você ter ideia, em Milão, o Elliott Trial incluiu 1.600 pacientes, mas eles publicaram uma amostra de 3.000 e poucas pacientes tratadas fora do protocolo, mostrando que as pacientes batiam na porta da instituição porque elas procuravam esses tratamentos, porque já tinham marketing por detrás disso. Então, para melhorar a seleção de pacientes, os painelistas que escreveram as guidelines em 2010 fizeram uma atualização das guidelines no ano retrasado, em 2016, e criaram critérios um pouco melhores. Então, os critérios de seleção melhoraram. Porém, os estudos foram desenhados numa época que nós não conhecíamos tão bem algumas variáveis tão importantes que nós conhecemos hoje, como invasão linfovascular, o pior prognóstico de pacientes com tumores HER2 positivo e tumores triplo negativos, dentre outros critérios. Então, o Elliott Trial, os investigadores do Elliott Trial propuseram, idealizaram uma diferença de 7,5% em recidiva na comparação dos braços. O que o Elliott Trial mostrou na publicação de 2014 foi que, no grupo que fez radioterapia convencional, teve menos de 1% de recorrência, comparando com 4,4% de recorrência. Ou seja, é uma diferença estatisticamente significativa, porém foi menor do que a que eles idealizaram para a não inferioridade. Ou seja, o estudo não conseguiu provar a não inferioridade. E o target? E o target, basicamente, aconteceu a mesma coisa, porque o estudo envolveu um desenho que permitiu uma diferença de 2,5% de recidiva. E eles viram 1,3% de recidiva no grupo que fez a radioterapia convencional e 3,3% de recorrência no grupo que fez o Intrabin, né, o Target Trial. Tem um monte de críticas aí dentro, 20% das pacientes que fizeram o Target fizeram também radioterapia externa, por uma questão da randomização de várias instituições que tinham diferentes logísticas para tratamento, enfim, não dá para a gente entrar nesses detalhes. Mas a questão é que os dois estudos não conseguiram provar a não inferioridade. Então você acha que se usar os critérios da ASTRE, por exemplo, de indicação de intraoperatória,
aí continua válido, foge desses dados ruins, por exemplo, que foram revistos ontem. Eu concordo plenamente com você. No ano passado, a nossa instituição e outras instituições do mundo fizeram um pool de dados e nós mandamos um pôster para a ASCO com quase 4.000 pacientes, mostrando que quando se respeitaram os critérios de seleção de pacientes adequados para o tratamento, a taxa de recidiva ficou abaixo de 1%. Então, a nossa instituição, no Hospital Sírio-Libanês, nosso trabalho que nós publicamos com 152 pacientes, a nossa recorrência foi igual à de outras instituições quando se respeitaram os critérios da ASTRO e da ESTRO, né? Então, para você ter ideia, tinha pacientes com linfonodos positivos dentro do Elliott Trial que não foram tiradas da análise por intenção de tratamento, assim como no Target Trial tinham pacientes com T3 que foram mantidos no estudo. Então, não dá para imaginar oferecer para uma paciente um tratamento parcial da mama com um tumor localmente avançado. Então, eu acho que o ponto-chave é uma boa seleção de pacientes. Eu acho que a gente não precisa esperar mais 10 ou 20 anos para ter novos estudos para a gente poder continuar oferecendo essa estratégia de radioterapia acelerada e parcial. Porque ela é boa, ela libera a paciente mais rápido para o tratamento sistêmico, ela é mais rápida porque o paciente fica menos tempo dentro do tratamento de radioterapia e ela, acredito eu, que ela além de ser menos tóxica, porque trata menos tecido mamário, ela é custo-efetiva também. Então, por que não continuar fazendo esse tratamento, ainda mais no Brasil, onde nós temos tantos problemas de saúde pública, né, Silvio? Agora, tem dois ainda na radioterapia parcial, me chamou a atenção, que tem 2 estudos que eu citei, que é o JACK-ESTRO e o Impacto Low, que mostraram uma não inferioridade em relação à radioterapia externa convencional. Então, e a gente no Brasil, praticamente na maior parte dos centros, não usa essas técnicas. No entanto, ele se mostrou muito favorável a que as pessoas usassem. Né? Então, eu queria que você comentasse rapidamente sobre cada um deles e tua opinião, se isso você acha que pode ser utilizado no nosso meio. A gente pode transportar essa recomendação para o nosso dia a dia. O JACK-ESTRO é um estudo que envolveu no braço a ser testado bracterapia intersticial. Né? Existem algumas instituições brasileiras, como a Santa Casa de São Paulo, algumas instituições de Campinas, dentre outras, que têm uma experiência em bracterapia intersticial no tratamento de leito cirúrgico, ou seja, radioterapia apenas do leito operatório. Eu estou reforçando essa questão das instituições porque é o grande problema desse estudo, para a gente poder implementar na maioria dos lugares no Brasil. Ele depende muito do operador, então depende da experiência da instituição. Porque imagina você ter que passar 10, 12 ou às vezes 15 catéteres de bracterapia no intraoperatório. A pessoa ficar com, em média, 3 a 5 dias com aquilo. E o paciente tem que ficar com aqueles catéteres, com aquele aplicador. Então tem uma dependência do operador e esses métodos têm mais toxicidade de pele do que, por exemplo, a radioterapia intraoperatória, que a gente não trata a pele com radiação. Né? Então, é um estudo que está aí. Existem lugares do Brasil que têm experiência para poder tocar essa estratégia. E é uma estratégia interessante, porque existem muitas máquinas de bracterapia, porque a bracterapia ela é importante no tratamento de câncer ginecológico no Brasil. Então, muitos serviços de radioterapia têm essa máquina e ela pode ser melhor aproveitada, sim, com o uso dessa técnica. Quanto ao Impact Low, obrigado, memória fugiu. É um estudo com um desenho um pouco mais complexo, mas bem rapidamente. O grupo controle fez radioterapia hipofracionada em 3 semanas da mama toda. Um primeiro grupo testado fez radioterapia da mama toda com uma dose mais baixa e um reforço de dose no leito operatório. E um terceiro grupo fez a mesma dose que o grupo controle, ou seja, 3 semanas de radioterapia, porém só no leito operatório. É meio difícil de entender apenas com palavras, a gente teria que ter números e imagens para explicar melhor para o nosso telespectador. Mas é um estudo que mostrou não inferioridade, eles fizeram uma análise cosmética com fotografias dos pacientes. Eu acho um pouco difícil de se implementar essa estratégia no Brasil, porque você fazer uma radioterapia parcial da mama com feixe externo, do ponto de vista de tecnologia, é a mesma para tratar a mama toda. Então você tem que provar, na minha opinião, um grande benefício do uso dessa técnica,
para você tratar apenas parcialmente a mama, em vez de tratar a mama toda. Mas também é um dado interessante que pode ser explorado para o Brasil também, mas eu acho que esse estudo foi publicado há 5 anos e eu não conheço instituições que tenham e vêm fazendo isso no Brasil. Indo para outro assunto que também foi comentado, o Thomas Buchholz, que é o radiooncologista-chefe do MD Anderson, ele estava falando um pouquinho sobre a radioterapia em axila. E tem uma questão que é muito forte nisso. Por exemplo, quando uma paciente vai para a quimioterapia neoadjuvante, e ela tem axila positiva e ela vira axila negativa, a gente só faz o sentinela. Quando ela é positiva e ela continua positiva, a gente esvazia essa axila. Só que quando a paciente era axila previamente positiva e continua positiva, ela existe uma indicação de radioterapia em todos os campos, inclusive na axila. E aí me parece um contrassenso. Se eu já estou esvaziando a axila, porque ela ficou positiva, continuou positiva após a quimioterapia, eu estou suplementando radioterapia no mesmo lugar, ou seja, eu estou associando comorbidades e talvez eu estou excedendo, fazendo um overtreatment. Eu queria saber o que você acha sobre isso exatamente. Essa sessão que teve logo na sequência, né, abordou a questão da axila, como você bem pontuou. Então teve 2 aulas de cirurgiões, uma falando o que é feito do ponto de vista de literatura, uma segunda aula falando o que é feito do ponto de vista prático. Só para comentar, as aulas, para que a gente não vai comentar, as aulas dos cirurgiões em relação à postura sobre a avaliação de axila em pacientes de neoadjuvância não mudou nada em relação ao que a gente já sabe. Então, assim, não vou entrar nisso. O que foi maior, o ponto maior, acho que foi esse em relação à radioterapia. É exatamente isso que eu ia falar agora. E a última aula foi do Dr. Thomas Buchholz, que era o chairman de câncer de mama do MD Anderson, recentemente saiu do MD Anderson, mas a moderadora apresentou ele como a pessoa com a maior responsabilidade ali dentre os 3 que apresentaram, né, os 2 cirurgiões antes dele, que é falar como considerar a radioterapia no contexto das pacientes que fazem tratamentos neoadjuvantes, né? Então, a neoadjuvância ela tem uma série de benefícios, não sou eu a pessoa aqui para ressaltá-los, mas do ponto de vista de radioterapia ela traz algumas interrogações, porque se nós indicávamos radioterapia com a cirurgia tendo sido feita de início, nós tínhamos estadiamento patológico do tumor sem sofrer efeito de tratamento. Então, nós indicávamos radioterapia baseando-se na extensão da doença, no estadiamento e na extensão da cirurgia. Quando a paciente faz terapias sistêmicas neoadjuvantes, você converte o estadiamento clínico da paciente, você converte o estadiamento patológico da paciente em um estadiamento menor do que o estadiamento clínico inicial. Então, como a gente considera a radioterapia nessa paciente? A gente usa o estadiamento. Talvez a gente vá usar a resposta patológica, ainda a literatura vai nos mostrar essa resposta, com 2 estudos que estão em andamento, mas por enquanto nós usamos o estadiamento inicial, a resposta patológica em algumas situações e basicamente a gente tenta ver qual é o risco dessa paciente recorrer. Então, se ela tem um linfonodo, como você falou antes, que era positivo e que ele ficou negativo, você foi lá e fez o sentinela, mas eu vou receber o exame de anátomo patológico, vai estar escrito lá, sinais de regressão tumoral no linfonodo. Eu vou pensar o seguinte, esse linfonodo ele era positivo, então se ela não fizesse tratamento neoadjuvante, eu iria considerar aquele linfonodo positivo, porém ele ficou negativo, ele tem ali cicatriz ou resposta dentro dele. E aí, como eu vou manejar essa paciente do ponto de vista de indicação de radioterapia de linfonodos? Também é uma incógnita. Então, muitas vezes a gente acaba supertratando alguns casos, nós acabamos indicando tratamentos, extrapolando também estudos, como o estudo Amaros Trial, que fez uma comparação entre radioterapia eletiva versus dissecção axilar de pacientes com câncer de mama, só que essas pacientes foram operadas sem terem feito quimio neoadjuvante. Então, nós extrapolamos essa informação indo à paciente que você me questionou. Se ela era positiva e ela ficou negativa, eu vou considerar ou não aquele linfonodo. Se ela era positiva, se manteve positiva, você fez o esvaziamento, se ainda tem 3 linfonodos com doença residual, ou se saíram 20 linfonodos dissecados, com 5 deles com sinais de regressão tumoral. Como eu considero
essa paciente na hora de fazer a irradiação dos linfonodos, né? Isso é controverso, né? E foi importante, então, a apresentação da aula do Dr. Thomas Buckles, porque ele correu toda a literatura e, no final, ele deu algumas impressões baseadas nos números que ele mostrou. Foi muito boa a discussão dos temas dessa sessão educacional ontem, Silvio. Ainda tem muitas dúvidas. Sim. Bom, queria agradecer essa breve conversa. Muito obrigado por ter vindo. Uma honra. Uma honra. E vamos lá, vamos continuar aqui no evento. Obrigado.